Estudo do Catecismo da Igreja Católica, com o Padre Bruno Leonardo Braga. Desejei ver com a inteligência o que acreditei. Santo Agostinho. Tuas asas que nos elevam em contemplação. Hoje nós vamos dar início a um outro artigo, ao 11º artigo da nossa profissão de fé, creio na ressurreição da carne. O credo cristão, a nossa profissão de fé em Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo, na sua ação criadora, salvadora e santificadora, ele vai chegar ao seu ponto máximo, ele vai culminar na proclamação da ressurreição dos mortos no fim dos tempos e na vida eterna. Nós cremos firmemente e assim nós esperamos que da mesma forma que Cristo ressuscitou verdadeiramente dos mortos e vive para sempre, assim também, depois da morte, os justos viverão para sempre com Cristo ressuscitado, que Ele os ressuscitará no último dia. E é importante nós fazermos essa distinção desde o início, o viver para sempre e o ressuscitar. Nós vamos aprofundar isso nos próximos programas, mas já fazemos essa distinção. Deus revestiu a nossa alma de imortalidade. Então, encerrada a nossa vida nessa terra, o nosso corpo, ele volta ao pó de onde veio, mas a nossa alma, que é imortal, ela vai para junto de Deus para passar pelo juízo. A reflexão sobre o juízo, o destino final das almas e daqueles que ressuscitarão, ele vai estar contido no 12º artigo da profissão de fé. Mas hoje fazemos apenas essa distinção. Uma coisa é a alma imortal, essa alma que continua a viver para além da experiência da morte. Outra coisa é a ressurreição dos mortos, ou a ressurreição da carne, que só acontecerá no último dia. Este corpo que foi devolvido à terra, ele será ressuscitado, ele será reunido à alma e será glorificado, como glorioso é o corpo do Senhor. Então, como a ressurreição de Cristo, também a nossa ressurreição vai ser obra da Santíssima Trindade. São Paulo, na carta aos Romanos, capítulo 8, versículo 11, ele afirma: se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo Jesus dentre os mortos dará vida também aos vossos corpos mortais, mediante o seu Espírito que habita em vós. Então nós temos aqui um penhor, uma garantia da nossa ressurreição, porque realmente nós recebemos, por obra da entrega amorosa de Cristo na cruz de sua ressurreição, recebemos este mesmo Espírito que o ressuscitou dos mortos e que nós esperamos também ressuscitará os nossos corpos mortais. O termo carne, com que nós afirmamos este ponto da nossa fé, creio na ressurreição da carne, ele faz uma referência, ou ele tem por conteúdo, a condição de fraqueza e de mortalidade do ser humano. Então, quando falamos de carne, nós não estamos simplesmente falando de uma parte do ser humano, mas nós estamos falando do homem todo na sua condição de fraqueza e de mortalidade. Assim, a ressurreição da carne significa que após a morte não haverá somente a vida da alma imortal, mas que mesmo os nossos corpos mortais vão readquirir a vida. Crer na ressurreição dos mortos, desde os primeiros tempos, desde os tempos apostólicos, é um elemento essencial da fé cristã. Nós temos uma afirmação de Tertuliano, na época ainda apostólica, que diz que a confiança dos cristãos é a ressurreição dos mortos. Crendo nela, ou seja, crendo na ressurreição dos mortos, nós somos cristãos. São Paulo, inclusive, vai mostrar esta indispensabilidade do crer na ressurreição dos mortos como
algo que pertence ao próprio fato de nós crermos na ressurreição de Cristo. Na primeira carta aos Coríntios, capítulo 15, versículo 12, ou melhor, nos versículos de 12 a 14, depois no versículo 20, nós temos essa reflexão de São Paulo. Ele diz assim: como podem alguns dentre vós dizer que não há ressurreição dos mortos? Se não há ressurreição dos mortos, também Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, vazia é a nossa pregação, vazia também é a vossa fé. Mas não, Cristo ressuscitou dos mortos, primícias dos que adormeceram. Lembramos, primícias são os primeiros frutos. Então, entre os mortos, Jesus ressuscita primeiro. Significa que outros virão após ele, outros também ressuscitarão como ele. Isso são justamente aqueles que o acolheram por ocasião da sua vinda e o acolhem agora na fé que é transmitida através da igreja. Bom, feita esta introdução, o catecismo ele vai refletir sobre o 11º artigo da profissão de fé em 2 pontos. No primeiro ponto, ele se debruça sobre a ressurreição de Cristo e a nossa ressurreição. E, no segundo ponto, ele vai tratar do morrer em Cristo Jesus. Hoje, vamos começar a reflexão sobre a ressurreição de Cristo e a nossa. Primeira coisa que o catecismo nos mostra é que a fé na ressurreição é algo que vai se desenvolvendo aos poucos, ao longo da história da salvação e, portanto, ao longo da história da revelação divina. Nós sabemos que nos primeiros tempos da fé, o tempo dos patriarcas e mesmo no tempo dos reis, muito pouco se faz referência à experiência da ressurreição ou nada. Os antigos patriarcas, eles acreditavam na vida eterna como um elemento de prosseguir a vida naquilo que se faz no tempo presente. Então, o que era considerado vida eterna? Vida eterna para eles era ter um nome. Vida eterna para eles era deixar esse nome aos seus filhos, à sua descendência. Por isso, um homem que não tivesse filhos era considerado um homem amaldiçoado. Era considerado também, vida eterna, ter a posse da terra. E, por fim, era considerado vida eterna uma vida longa. Não é à toa que nós temos aquelas enumerações que nos assustam dos antigos, que viveram 100 e tantos anos, e alguns até mais que isso. Ou seja, é um sinal de uma vida que é eterna, uma vida que é plena. Mas ainda não se trata da ressurreição. A ressurreição dos mortos foi revelada progressivamente por Deus ao seu povo. A esperança na ressurreição corporal dos mortos, ela foi se impondo como uma consequência intrínseca da fé num Deus criador do homem inteiro, um Deus que cria o ser humano como alma e corpo. O criador do céu e da terra é também aquele que mantém fielmente a sua aliança com Abraão e com a sua descendência. E é nessa dupla perspectiva que vai começar a se exprimir a fé na ressurreição. Nós temos o exemplo dos mártires macabeus que nas suas provações confessaram. Você pode conferir aí na sua Bíblia, segundo livro dos Macabeus, capítulo 7, versículo 9, e depois capítulo 7, versículo 14. Eles confessaram: o Rei do mundo nos fará ressurgir para uma vida eterna, a nós que morremos por suas leis. E depois, é desejável passar para outra vida pelas mãos dos homens, tendo da parte de Deus as esperanças de ser um dia ressuscitado por ele. Então, assim, nós temos já esse testemunho que na época dos Macabeus já havia a fé na ressurreição, embora ainda na época de Jesus isso ainda não se tornasse muito claro. Os fariseus, como muitos outros contemporâneos de Jesus, são um exemplo de um grupo que esperavam, de pessoas que esperavam a ressurreição. E Jesus ensinou a ressurreição com firmeza. Quando os saduceus, que era um outro grupo judaico que não acreditava na ressurreição, negavam a ressurreição diante de Jesus, Jesus respondeu a eles: não é por isso que errais, desconhecendo tanto as Escrituras como o poder de Deus? A fé na ressurreição se baseia na fé em Deus, que não é um Deus dos mortos, mas
dos vivos. Você pode conferir esse confronto de Jesus a respeito da ressurreição com os saduceus no capítulo 12 do Evangelho de São Marcos. Mais ainda, Jesus, ele ligou a fé na ressurreição à sua própria pessoa. Ele vai dizer no Evangelho de São João, capítulo 11, versículo 25, eu sou a ressurreição e a vida, quando ele vai até a casa de Betânia, por ocasião da morte de Lázaro, fazendo despertar esta fé primeiro em Marta, depois em Maria. É Jesus mesmo quem no último dia vai ressuscitar aqueles que tiverem crido nele e que tiverem comido seu corpo e bebido o seu sangue. Tudo isso nós temos testemunhado no Evangelho segundo São João. Nós vemos, por exemplo, João 11, versículo 24, João 5, versículo 24 e 25, João 6, versículo 40, ainda podemos citar João 6, versículo 54. Então Jesus, ele faz essa defesa da fé na ressurreição. E desde já, ele fornece um sinal e um penhor disto, restituindo a vida a certos mortos, anunciando com isso a sua própria ressurreição, que no entanto será de outra ordem. Jesus ressuscita, por exemplo, Lázaro, mas aqui não se trata dessa ressurreição que Jesus experimentou. É um sinal de que ele tem um poder sobre a morte, ele que é Deus da vida com o Pai e o Espírito Santo. Lázaro, ele tem o seu corpo reanimado, mas ele morrerá novamente. E é o mesmo corpo mortal, o mesmo corpo revestido de mortalidade. Já Jesus, quando ressuscita, e também nós esperamos isso para o fim dos tempos, ele ressuscita com um corpo glorioso. E este corpo, destinado à eternidade, ele não experimentará mais a morte. O Jesus, ele faz a experiência da glorificação e nos dá a participação nessa sua glória. Do acontecimento único da ressurreição de Jesus, Jesus ele faz referência, falando, por exemplo, do sinal de Jonas, ou do sinal do templo. Jonas, que esteve 3 dias no ventre da baleia, depois foi cuspido na praia, ou o templo, destruir esse templo e eu reerguerei em 3 dias. Assim Jesus anuncia a sua ressurreição, que vai acontecer no 3º dia, depois de ser entregue à morte. Ser testemunha de Cristo é ser testemunha da sua ressurreição, ter comido e bebido com ele após sua ressurreição dentre os mortos. A esperança cristã na ressurreição está toda marcada pelos encontros com Cristo ressuscitado. Ressuscitaremos como ele, com ele e por ele. Desde o início, a fé cristã na ressurreição deparou com incompreensões e oposições. Já Santo Agostinho, na antiguidade, ele dizia que em nenhum ponto a fé cristã depara com mais contradição do que em torno da ressurreição da carne. Aceita-se muito comumente que depois da morte, a vida da pessoa humana prossiga de um modo espiritual. Mas como crer que este corpo tão manifestamente mortal possa ressuscitar para a vida eterna? Já vai contra toda evidência vermos os nossos corpos se desfazerem e acreditar que eles serão novamente constituídos em união com a alma. Mas isso não significa que a ressurreição é impossível. Deus, que criou tudo do nada, pode também ressuscitar os nossos corpos segundo a sua vontade. Bom, nós vamos ainda prosseguir a nossa reflexão sobre a ressurreição de Cristo e a nossa no nosso próximo programa, tentando compreender um pouco melhor de que maneira os mortos ressuscitam, e depois nós entramos na segunda parte da meditação desse artigo. Então esperamos você na próxima semana.